Oi pessoal, eu sou a Juliane e hoje eu vou mostrar a minha festinha do pijama. Está tudo arrumado, vou mostrar como ficou, né? Eu vou pegar mais umas coisinhas, né? Como é que eu digo, Pra colocar aqui, né? Porque tá uma zona vazia aqui, gente. Vou arrumar, né? Vou mostrar o lado de fora, né? Vou ajeitar mais um pouco aqui o nosso telhado aqui. Esse telhado pra contar, né? Carneirinho, né? Eu faço isso quando eu não tô com sono. Às vezes, né? Às vezes eu só fico olhando pro lado, pro outro, até dormir. Mas vamos começar, né? Mas antes, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Enquanto esse aqui é o lado de fora, né? Paninho aqui, né? Ele está um pouquinho gostando. Vamos arrumar um pouco, né? Os meus favoritos, né? Um lado de dentro, fora, né? Vocês já viram a cabana é gigante, mas por dentro ela é pequena. Então é um pouco triste, né? Um pouquinho, né? Vocês sabem, né? Mas vamos começar, né? Mostrar um pouco como vai ser. Deixa eu pegar uma caneta, né? Pra gente anotar, né? Vamos aqui pegar uma folhinha, né? Uma folhinha. Vamos anotar. O que a gente pode ter, né? É comida, né? Comida. Vamos colocar a comida, né? Que é o principal de todas pra mim. Gente, sabe por que eu só vou em aniversário pra comer mesmo, pra comer. Infelizmente, eu só vou em aniversário pra comer e pra brincar. Desculpa, gente. Pra quem, meus coleguinhas, né? Porque tem gente da minha sala que deve ter meus vídeos, né? Também, vou colocar, gente, eu vou comida. Gente, é porque o meu sotaque, ele é nordestino. Minha mãe nasceu lá no Piauí. Então, eu tenho um sotaque nordestino, né? Vocês vão ver umas palavrinhas minhas, né? Que vai estar nordestina, né? Então, o que a gente precisa mais, né? Eu não vou falar umas coisinhas que isso vai demorar muito. Já anotei. Vamos deixar aqui, né? Descansando um pouquinho. Vamos agora esperar, né? Enquanto a Lívia chega. Eita, falou o nome dela. Gente, desculpa, não era pra falar agora, mas vai, peguei, eu espero que você não esqueça.